gente! Depois de tanto tempo, estamos aqui para mais uma live. Muita alegria encontrar vocês, especialmente nesse dia, que é o Dia Mundial da Trombose. É a primeira live que eu tô fazendo esse ano, tá? Porque tá muito corrida as coisas, mas eu falei assim, não, esse tema a gente tem que falar, é muito importante. E tive a disponibilidade do Dr. Alexandre. Então, como a gente faz muito tempo que a gente não faz live, o que eu vou pedir para vocês? Pega o aviãozinho que tá aí do lado direito de vocês, tá? E envia para todo mundo, é para convidar as pessoas, porque a gente vai falar, vai tirar dúvidas, a gente vai falar sobre diversos assuntos e aí vocês vão poder interagir com a gente, tá? Então aperta o coraçãozinho e manda o aviãozinho para todo mundo. Eu vou mandar também, tá? Tô mandando aqui para convidar todo mundo, porque vocês me perguntam muita coisa que com certeza eu não vou saber responder. Por mais que eu promova educação em saúde, ter um profissional aqui, médico, falando é essencial. Eu sei o básico do básico, né, gente? Então, vamos convidar todo mundo. Eu tô mandando aqui o aviãozinho. Convida todo mundo. Ah, mas às vezes é alguém que não teve trombose. Não tem problema, sabe? As pessoas vão saber como se prevenir. Existem profilaxia para evitar trombose em cirurgias plásticas, por exemplo. Então, às vezes a pessoa tem um sonho de fazer uma cirurgia e tem uma trombose. Por quê? Porque às vezes faltou um pouquinho de informação, de cuidado básico, que também depende da gente, viu? Paciente é ativo em todo o seu tratamento. Ó, tô mandando aqui para um tantão de gente. Então, vocês me ajudam a mandar também essa live. Mega importante. Procedimentos estéticos e trombose. E hoje, gente, é o Dia Mundial da Trombose. Nós temos que falar sobre o assunto por todos os ângulos, né? De todos os ângulos. Desde de cirurgia plástica a uso de anticoncepcional, de tudo. E antes de começar a live, eu também quero dar um recadinho especial. Tá tendo Promomara hoje, viu? Só hoje, até meia-noite, 13/10. Comprou a meia Mara, levou o creme Maralete. Deixa eu pegar o meu aqui, que o meu fica do lado da minha cama. Ó, comprou a meia Mara, ganhou o Maraleve. Então, você pode ir lá no site produtosmara.com.br e garantir sua promoção também. Já enviei para todo mundo. Você já enviou aí? Tá dando pra vocês me escutar bem, gente? Dá um joinha aí. Faz tanto tempo que eu não faço live que eu não tô sabendo de mais nada. Eu tô com o coisa aqui, ó. Eu sei que às vezes eu falo um pouquinho alto, então vocês podem falar assim, Thalita, você não tá debaixo da cachoeira, não. Diminui o volume, porque aqui em casa a gente conversa alto. Então, se tá dando pra ouvir, ok. Ah, então tá jóia. E vou convidar o Dr. Alexandre. Ele já esteve em uma live aqui conosco. Só que na hora de salvar, gente, a inteligente aqui não soube salvar o negócio direito. Então, perdeu-se um pouquinho. E outra coisa, faz muito tempo também. Hoje em dia tem até uns procedimentos novos aí que a gente vai perguntar pro doutor que eu nem sabia que conhecia. Então, as coisas vão evoluindo e a gente precisa acompanhar. Felizmente, né, o doutor Alexandre teve essa disponibilidade de agenda para estar conversando com a gente. E hoje. Então, eu vou convidá-lo para entrar na live com a gente. E aí, a gente vai começar as perguntas e vocês já ficam aqui comigo para perguntar e interagir. Nós vamos abordar algumas perguntas feitas, mas quem tiver aqui também vai poder perguntar, tá bom?
vou chamar o doutor Alexandre Mota. Ele, gente, é cirurgião plástico aqui da minha cidade, de Uberlândia. Ó, tô convidando o doutor Alexandre Mota Macedo. Depois eu vou colocar o link dele aqui também para vocês seguirem, porque ele traz muitas dicas lá no Instagram dele. Olá, Aê! Deixa eu arrumar olá, aqui. pessoal. Olá, Thalita. Oi, doutor Alexandre, tudo bem? Tudo jóia? Tá me ouvindo direitinho aí? Me vendo tudo legal? Eu tô. Só vou arrumar a altura aqui do ring light, porque eu acho que ficou. Beleza. Não, fica cortando a minha cabecinha de girafa. Muito obrigada, já vou antecipar os agradecimentos por aceitar participar com a gente Que isso. nessa, Eu que nessa agradeço a data. oportunidade. Tivemos outras vezes, né, que estava corrido, não conseguimos fazer a live, mas ainda bem, né, que nesse dia tão importante, né, Dia Mundial do Combate e Prevenção à Trombose, a gente conseguiu reunir aqui para falar um pouquinho desse tema importantíssimo, né? Isso. E assim, tudo a ver, tudo a ver. Cirurgia plástica e trombose tem tudo a ver. E, igual você falou um pouquinho antes, o paciente é ativo no seu tratamento, ele tem que saber o que, que pode acontecer, né? Isso aí. É justamente a nossa, aqui a minha luta, né? De falar sobre o nosso papel de paciente impaciente, que eu falo, ó, a gente não tem que esperar tudo de forma passiva, não. Temos que ir atrás das informações para a gente se cuidar. Porque acontece com a gente e é a gente que vai sentir as dores, tudo vai ficar por nossa conta, né, doutor? Com certeza, com certeza. Muitas vezes o paciente já ouviu falar, ele até é orientado, o médico até orienta ele, mas ele não dá tanta importância. Até o momento que, infelizmente, acontece. E aí ele Exatamente. começa a repensar, né? Então, assim, é uma coisa importante, tem que se levar em conta toda vez que vai fazer um procedimento estético. E nada melhor do que orientação, né? Tem que estar bem orientado, tem que saber o que esperar e tem que saber também o que fazer caso aconteça, né? Uhum. Ó, falo de Portugal. Ó, tem Quero uns ir aí. pacientes aí de Portugal, ó. Que legal, somos internacionais, hein, doutor? Ó, Tem, sempre eu, tem. eu já fiz a sua apresentação, mas fala um pouquinho, né? Porque aqui a gente tem pessoas que às vezes não entendem sobre especialidades, né? Fala sobre a sua atuação, fala o que é, de modo bem simplesinho e resumido, a trombose, o que é de fato, né? Essa doença que eu falo tanto, sou menina da trombose aqui, todo mundo já sabe. E aí depois a gente parte para as perguntas e abre para um momento para estar fazendo essa troca com o pessoal que está aqui com a gente. Claro. Então vamos lá. Prazer a todos. Queria agradecer não só a presença da Thalita, mas dos seguidores dela, dos meus seguidores. Eu sou o doutor Alexandre, eu sou médico, cirurgião plástico aqui na cidade de Uberlândia, Minas Gerais, né? Minha atuação é na área estética, muitas vezes, apesar de fazermos também parte de reconstrução, né? Em que esse assunto de trombose é mais importante ainda, né? Mas o grosso mesmo são cirurgias estéticas, do dia a dia do cirurgião plástico, né? Uhum. Que é um pouquinho de trombose, né? Para aquela pessoa que nunca ouviu falar disso, só ouviu falar de relance. A trombose nada mais é do que o sangue coagular dentro do vaso. E por que isso acontece, né? Existem fatores genéticos, existem fatores externos, existem traumas, né? Existem cirurgias que podem levar a isso.
Então, tem uma gama de fatores que pode desencadear a trombose. Mas, no final, nada mais é do que o sangue coagulando dentro do vaso. A coagulação do sangue é normal. Você corta, tem um acidente, ele tem que coagular para parar o sangramento. Agora, quando isso acontece dentro do vaso, ele forma um trombo e entope o vaso. E isso gera uma série de consequências, certo? As tromboses mais comuns são nos membros inferiores e depois nos pulmões, que também são os casos mais graves, infelizmente. Né? Então, é mais ou menos isso por alto o que é a trombose. Né? Agora, o que causa isso? Vários fatores, né? Fator genético, né? Tem algum fator externo que pode desencadear, do tipo uso de anticoncepcional, né? Que é muito comum no sexo feminino. Né? Algum outro fator externo, do tipo a pessoa se submeter a uma cirurgia. E hoje, é claro, nós vamos falar de cirurgia plástica. Né? Então, isso tem vários fatores. Tem um fator genético por si só, que é a trombofilia. Né? Algumas pessoas nem sabem que tem a trombofilia até o dia que tem a trombose. Né? Então, é um fator genético que muitas vezes passa desapercebido até desencadear um evento, né, que vai fazer com que a pessoa tenha que se cuidar pro resto da vida. Né? Então, isso é um pouquinho do que é a trombose, bem por cima, né? Bem de maneira mais leiga. Então, é uma coisa, é uma doença grave, né? Que, se não for tratada, pode levar à amputação do membro, né? Em casos mais extremos, pode levar a óbito caso a trombose comece no pulmão e se desenvolva. Então, é realmente uma patologia grave, certo? E sempre tem que estar de olho. É uma patologia também, eu sempre gosto de falar isso, é uma patologia multifatorial e de tratamento multidisciplinar. Então, quando a paciente tem uma trombose, ela vai ser olhada pelo hematologista, pelo cirurgião vascular, vários profissionais que estão ali envolvidos no momento, desde quando ela é atendida inicialmente com uma queixa, né, uma queixa de dor na perna, ou uma queixa de inchaço desigual da perna, até chegar ao seu diagnóstico e o seu tratamento, certo? Então, é uma coisa que vai vários profissionais, né? É toda uma junta demonstrando aí a complexidade da trombose. Do assunto. E eu gosto muito quando fala sobre multidisciplinar, porque eu sou psicóloga. E, doutor, leio bastante sobre transtorno de estresse pós-traumático devido aos casos de trombose. Uma vez que a gente tem uma trombose, por ser algo às vezes silencioso ou até inesperado em algumas situações, se mexe muito com as pessoas e elas ficam com medo da repetição do evento. Então, quando fala em ser multidisciplinar, até a questão emocional que fica pós-sequela, os cuidados, né? Fala, olha, aí eu entro para ajudar a galera a se cuidar e seguir a vida feliz, né? Que a gente tem que pensar que a gente precisa fluir, deixar a vida seguir com os devidos cuidados, né? Então, eu acho bom usar essa palavrinha. Com certeza. A os multiprofissionais atuando nessa patologia dão uma qualidade de vida melhor ao paciente. Então, não é só o médico que está lá para seguir a sua trombose em si. Tem o psicólogo. Por quê? Porque foi uma mudança na vida do paciente, né? Agora ele vai ter que fazer um tratamento que muitas vezes é pro resto da vida, né? Ele vai ter que se privar de algumas coisas que antes ele fazia. Ele vai ter que começar a fazer outras coisas que antes ele não fazia. E mexe muito com a cabeça da pessoa.
Então, o conjunto dos profissionais atuando é importantíssimo, importantíssimo. Uhum. Não só o psicólogo, mas muitas vezes um fisioterapeuta, um Isso. médico, muitas vezes são vários médicos que atuam em conjunto. Então, isso é importantíssimo, né? A interação desses profissionais para uma melhora da qualidade de vida do paciente é essencial. Exatamente. E pensando, né, desse lado, falando da cirurgia plástica e da importância de interrelacionar esses dois temas, né? Trombose e cirurgia plástica, porque geralmente os procedimentos estéticos a gente faz com todo com aquela expectativa de que vai mudar e vai para melhor. E aí, às vezes, nesse intermeio pode acontecer essa intercorrência e lidar com isso, com esse manejo, né? Quando a gente tem uma expectativa totalmente positiva. Mas aí acontece essa intercorrência e a gente precisa lidar para as duas coisas funcionarem bem, inclusive a cirurgia plástica, que está ali no meio, né, doutor? Então, eu penso muito sobre isso, porque quando eu falo alguma coisinha que eu faço aqui, o que eu já fiz foram coisas mais simples, nós vamos falar, tá? As perguntinhas estão aqui. Por exemplo, eu falo, gente, fiz Botox, por enquanto, e aí, mas pode? E aí? Aquele medo, entendeu? Então, a gente fica na expectativa de que, ai, meu Deus, será que eu posso? O que eu tenho que fazer para cuidar? E daí, mais uma vez, a importância de a gente interrelacionar esses dois temas. Com certeza, é muito importante, né? Principalmente quando o paciente vem fazer uma cirurgia plástica. Por quê? Porque o paciente, ele está bem, ele não tem nenhuma doença, né? Ele vem fazer uma cirurgia plástica para poder melhorar ainda mais, né? A sua autoestima, melhorar a estética, ter um corpo legal, e aí, de repente, tem uma complicação, né? Que é uma complicação passível de se ter, não só na cirurgia plástica, mas em qualquer cirurgia. Eu acho que o primeiro ponto, né, da trombose e cirurgia plástica é saber que existe, né? Então, você não pode ir para uma cirurgia sem saber que existe esse risco, né? Isso é fator principal, né? Que é a orientação prévia do médico, né? Falar das complicações, não só das complicações específicas de uma cirurgia plástica, mas também complicações em termos gerais de qualquer cirurgia. E a trombose entra nessa aí, né? O evento trombótico numa cirurgia plástica, ele é mais catastrófico, muitas vezes, que outras cirurgias. Por quê? Porque mexe demais com o psicológico da pessoa. Porque ela foi para fazer uma cirurgia, ela estava saudável, né? E, de repente, ela teve uma trombose. E ela fica se perguntando, por que comigo? Por que logo na minha vez? Será que eu fiz alguma coisa errada? Né? Será que o médico fez alguma coisa errada e isso gerou essa trombose? E muitas vezes, né, não tem nada disso. Né? Na verdade, tem um fator genético que estava escondido, né? Tem Exatamente. Um detalhe que passou batido. Então, são coisas que muitas vezes as pessoas se culpam depois que tem, né, a complicação. E, na verdade, elas não têm culpa nenhuma. Era uma coisa que iria acontecer, né? Independente se ela fizesse uma cirurgia plástica ou um outro procedimento qualquer. Agora, existem, sim, fatores, né? Que depois nós vamos comentar, né? Que são determinantes e que esses fatores têm que ser levados em conta para que não aconteça a trombose. Acontece. Então, são fatores que nós podemos, né, evitar para evitar a trombose. Né? Exatamente. E depois nós vamos listar alguns, né, dos mais importantes, né, que são desses fatores e que realmente muitas pessoas que querem fazer uma cirurgia plástica meio que deixam de lado,
meio que passam por cima. Naquela vontade de realizar o sonho da cirurgia plástica, ele acaba negligenciando esses fatores, né? Muitas vezes o médico, ele orienta, ele fala que não pode fazer a cirurgia porque está desse jeito ou daquele jeito, né? E muitas vezes a paciente não se conforma, ela procura um outro profissional, até que ela acha alguém que vai fazer o procedimento para ela. E é nessa hora que dá errado, né? Então tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. Siga as orientações. Se o médico falou para fazer tal coisa, faça, porque é para sua segurança. É importantíssimo. Certo? Nossa, disse tudo. Que às vezes ele não tá, às vezes não, certamente ele não tá negando por um motivo banal, é justamente para manter, né, o paciente resguardado. Então, vamos lá, que o pessoal já começou a mandar perguntinha aqui, a gente tem que responder as que enviaram antes, né? É muito bom falar, a gente vai se perdendo no tempo. Como aqui no Instagram são muitas pessoas que já tiveram trombose, a gente vai falar um pouquinho nessas situações. Explicar, né? Que o pessoal perguntou aqui, eu já tive um episódio de trombose. Apareceu sobre a lipo, né? Fazer a lipo depois de ter uma trombose. Será que eu posso fazer? A gente sabe que aqui são explicações gerais, tudo é avaliado de forma individual, mas tem gente que tem essas dúvidas. E sobre a lipo ainda, perguntaram sobre a diferença da lipo convencional com a HD. Então, manda brasa. Então, vamos lá. Então, vamos começar. Já tive uma trombose e quero fazer uma lipoaspiração. Quero fazer um procedimento, uma cirurgia. Posso fazer? Depende. Então, vamos lá. Primeiro passo. Essa trombose que você teve, ela já se desfez? Ela já se resolveu? Já foi feito o tratamento dela? Então, esse é o primeiro ponto. Você não pode estar no meio do tratamento para a sua trombose que você acabou de ter e querer fazer um procedimento em cirurgia plástica, né? Muitas vezes esses tratamentos para trombose, os tratamentos de fase aguda podem levar de 6 meses a 2 anos. Então tem que esperar o tempo do organismo para poder fazer. Mas vamos supor que já teve a trombose já está tratada, já se resolveu. Posso fazer o procedimento? Pode, mas nós vamos ter que ter alguns cuidados. Primeiro, precisamos fazer exames prévios para ver se todos os vasos estão pérvios, sem nenhum resquício da trombose antiga. Então, esse é o primeiro ponto. Exame. Pérvios tá passando sangue livremente. Livremente. Não tem nenhuma trombose, algum resquício de trombose antiga. Então, a primeira coisa é exame. Ver se seus exames estão todos ok. Segundo passo é fazer uma profilaxia, né? A profilaxia pode ser feita como? Meia antitrombose. Ela pode ser malha de compressão no pós-operatório. Podemos usar bomba pneumática nas pernas, né? São um aparelho que fica massageando as pernas durante a cirurgia. E em alguns casos também precisa fazer profilaxia com remédio. Tomar alguma dose de anticoagulante antes da cirurgia. Muitas vezes um anticoagulante diferente do que a pessoa já toma, né? Para ela ir protegida para fazer o procedimento. Então, pode, mas tem que ter alguns cuidados. O que é a diferença da lipoaspiração tradicional com a lipoaspiração em HD? A lipoaspiração tradicional, ela nada mais é do que uma retirada da gordura localizada de maneira geral, né? A lipoaspiração em HD, ela já é um trabalho em sombra de sombra e relevo, onde a gente vai esculpir o abdômen, muitas vezes o abdômen, o dorso, o tórax das pacientes,
para dar um resultado estético mais atlético, né? Não. Então, a diferença entre a lipoaspiração tradicional e a lipoaspiração em HD é resultado. Em termos de Ah, cirurgia, se pode fazer ou se não pode fazer por causa da trombose, não muda. Não muda. entendi. A diferença, eu quero fazer uma lipo tradicional ou quero fazer uma lipo HD. A profilaxia, né? Os cuidados são os mesmos em relação à trombose, né? Agora, a diferença entre uma e outra é resultado. Tá. Aquela lipoaspiração HD, ela é indicada para aquela pessoa que já é mais atlética e está buscando a definição do abdômen, do Os tórax ou do quadradinhos. dorso. Então, assim, já é aquela pessoa que já faz academia, já pratica um esporte, já é assíduo, né, no esporte ali e quer uma definição. E a lipo tradicional, não. A lipo tradicional já é mais tentar tirar a gordura localizada, né? Sem deixar nenhuma definição, deixando só um contorno mais feminino do corpo, certo? Entendi. Mas e tempo de... Porque, assim, a duração, porque a gente sabe que... eu tenho certeza que você vai falar disso também, que se for uma cirurgia maior, aumenta um pouco mais o risco da trombose. Em tempo de... em relação ao tempo de uma e de outra... Sim, tem diferença também. A tá. lipoaspiração em HD, ela costuma ser uma lipoaspiração mais detalhada, ou seja, Tá. mais. Então, procedimentos que demoram mais, muitas vezes vão exigir um cuidado a mais. Então, aquela paciente que talvez já teve trombose, né? E ela ia só usar uma meia antitrombose, ela ia usar só uma bomba pneumática nas pernas, né? Mas não ia precisar do remédio anticoagulante, talvez pode fazer uma lipoaspiração em HD, ela vai precisar, porque é uma cirurgia de maior porte, de tempo maior. Então precisa de uma precaução maior também. Então, isso é importante. Tempo de cirurgia é determinante, é um fator determinante e que aumenta muito o risco de trombose. Sabemos que cirurgias de menos de uma hora e meia, o risco é muito baixo. Por quê? Porque o paciente faz a cirurgia, ele recupera da anestesia e já está deambulando, já está caminhando novamente. Cirurgias de maior porte, de 4 a 6 horas, né, de médio para grande porte, já tem um risco já um pouco maior. Por quê? Porque o paciente ele vai precisar de um pouco mais de tempo para recuperar. Agora, cirurgias de grande porte, de 8 horas ou até mais, aí já precisa de uma profilaxia até com remédio. Por quê? Porque o paciente tem que andar logo após a cirurgia. Então, o fator tempo é determinante na prevenção para a trombose. Muito importante. Então, acho que não tem aqui não, mas alguém falou sobre isso. Quando faz duas áreas, eu não sei explicar direito, mas quando faz duas áreas no mesmo, por exemplo, vai colocar prótese e quer fazer a lipo, aí demora um pouco mais, então o cuidado é redobrado. Cuidado redobrado. Com uma paciente que nunca teve trombose, muitas vezes não tem necessidade de usar um remédio antitrombótico antes da cirurgia, mas vai precisar usar depois, né? Vai precisar usar uma meia, vai precisar usar uma bomba de compressão nos membros inferiores. Então, tudo isso é analisado. Se a pessoa vem só para pôr uma prótese, que é muitas vezes uma cirurgia rápida, já não precisa de toda essa preocupação. Realmente, o tempo é determinante. Vai fazer uma cirurgia maior, tem que ter um cuidado maior e com certeza, a preocupação com a trombose também aumenta. Exatamente. Outra que, mais ou menos nessa linha, é abdominoplastia, que eu sei, parece que é outro procedimento. Seria mais arriscado? Que aí já é outro, não é só tirar a gordura, parece, né?
Olha, a abdominoplastia é uma cirurgia mais arriscada, sim, a da trombose. Primeiro porque é uma cirurgia de médio a grande porte, é uma cirurgia que demora um pouco mais para ser realizada. Segundo, quando você faz uma abdominoplastia, no final, você gera uma compressão no abdômen. A pessoa sai com a barriga muito reta, muito Eu já apertadinha. vi alguém andando assim, ó, depois. Ela falou assim: não, eu fiz a cirurgia. E Tava bem curvadinha assim. curvada, inclusive, né? Sai encurvada. E isso tudo gera uma compressão no abdômen. Essa compressão no abdômen pode fazer com que o sangue que passa lá nos vasos, lá dentro do abdômen, turbilhone, gerando um risco aumentado de trombose. Então, é de praxe entre os cirurgiões fazer um remédio antitrombótico após a cirurgia de abdominoplastia. Quase todos eles indicam, certo? É a tomar. Hoje em dia nós temos comprimidos, antigamente usava muito injeção, antitrombótico, né? Então, assim, é de praxe indicar esse tipo de remédio para esse tipo de cirurgia, porque realmente essa cirurgia tem um risco aumentado para trombose. Faz todo sentido a pergunta, então. Todo sentido. Agora, deixa eu ver aqui. Vamos para os procedimentos. Botox, preenchimento, esses dois eu já ouvi falar. Fios de sustentação, eu nunca ouvi falar. E aí, vamos considerar também, doutor Alexandre, a questão do trombose e pensar um pouquinho em quem faz uso de anticoagulante. Por exemplo, eu faço uso de anticoagulante contínuo. Como que seria nessas situações assim? Então vamos lá. Vamos falar para a pessoa que não usa anticoagulante, que nunca teve problema de trombose, e para aquela pessoa que já teve problema de trombose e toma anticoagulante, né? Procedimentos estéticos que a gente chama de minimamente invasivos, que é botox, que é um preenchimento, que é um fio de sustentação. Esses procedimentos, eles não têm necessidade de profilaxia contra a trombose, né? Para uma pessoa que nunca teve trombose, não tem necessidade de se preocupar. É uma coisa muito rara e quando ele gera uma trombose, muitas vezes é devido a uma técnica que esse profissional fez de maneira inadequada. Do tipo, ele injetou o produto dentro de um vaso e isso gerou uma trombose, ou ele injetou um produto em grande quantidade que comprimiu esse vaso e aí gerou a trombose. Então, muitas vezes, é uma técnica inadequada, né? Mas não tem necessidade de tomar remédios ou algum tipo de profilaxia antitrombose. Mas, deixa eu fazer uma observação, doutor. Quando você fala desse procedimento inadequado, eu fico pensando aqui do modismo, que parece assim, que quase todo mundo pode fazer esses procedimentos. E eu fico, quando alguém me pergunta, eu fico assustada. Gente, eu falo assim, olha, pega um médico, porque se acontecer alguma intercorrência, o médico dá conta de lidar com isso. E outros profissionais, eu não sei como que tá no pé, legalmente falando, mas eu tenho ficado um pouquinho preocupado, porque eu recebo muitas mensagens por direct, né? E eu falo assim, cuida direitinho, vê a procedência desses profissionais ali. Isso é importantíssimo. Você vai fazer um procedimento, nem que seja uma cirurgia grande ou um procedimento pequeno, do tipo um botox, a primeira coisa é escolher um profissional capacitado, né? O primeiro detalhe é escolher bem o profissional. O que é a diferença, muitas vezes, de um profissional médico para aquele profissional médico, né? É que muitas vezes o profissional médico ele está habilitado a resolver a complicação. Não só a complicação simples, mas a complicação mais grave. Então, ele tem uma noção a mais do todo e que muitas vezes isso pode dar a ele uma técnica melhor. Então, se ele tem uma noção maior da complicação, muitas vezes ele tem uma técnica mais apurada
para tentar evitar essa complicação. E isso você vê Perfeito. profissionais médicos, né? O que a gente sempre fala, assim, puxando sardinha um pouco para o médico, né? Mas não menosprezando outros profissionais que fazem, é que a diferença é que o médico, quando complica, ele resolve, né? E muitas vezes o outro profissional, quando complica, precisa chamar, Encaminha. né? Precisa chamar o médico, né? É longe de mim menosprezar os outros profissionais, pelo contrário, Claro. profissionais não médicos que fazem muito Excelente. direito esses procedimentos, mas a diferença básica, né, não só em termos de técnica, né, de habilidade, né, que cada um tem a sua, mas quando tem a complicação, o médico resolve. O profissional não médico, muitas vezes, tem que procurar o médico para tentar resolver. Então, esse é o grande detalhe, né? E isso é importante porque essa parte de harmonização facial se fala muito, virou muito modismo. Você vê fazendo em qualquer lugar, né? Então tem, É isso que eu quis mencionar. então tem que tomar cuidado, desde a complicação mais simples até a complicação mais grave, né? Isso pode gerar um transtorno para o paciente. Muitas vezes é aquela paciente que queria fazer o procedimento para daqui 2, 3 dias ir numa festa ou ir num casamento e alguma coisa, e muitas vezes ela vê o negócio virando do avesso. Então, muito cuidado na hora de escolher o profissional, né? Pegue referências, não só referências de indicações, mas também procure saber se esse profissional é habilitado para fazer esse tipo de coisa, certo? Uhum. Então, isso é importantíssimo. Então, assim, procedimentos minimamente invasivos, botox, preenchimento, esse tipo de procedimento, para quem nunca teve trombose, não tem problema, pode fazer sem nenhum tipo de preocupação, porque o risco de trombose é mínimo, né? Uhum. Agora, aquela pessoa que já teve trombose e quer fazer um procedimento do tipo um botox, o que a gente pede? Se for uma pessoa que está usando anticoagulante oral, né, de uso diário, a gente tenta fazer o botox em poucas áreas de cada vez. Faz Tá. só na fronte, Aqui. volta daqui a dias, volta, faz os pés de galinha, volta depois. Então, faz por etapas. Caso a pessoa queira fazer tudo de uma vez, o ideal é suspender o remédio. Algumas pessoas não podem suspender o remédio, então tem que ser substituído o remédio. Tem que pedir orientação para o médico que segue essa pessoa, que prescreveu esses remédios para ela, para orientar por qual que ela pode substituir, né? E aí fazer sim o procedimento. Quando é um preenchimento de lábio, um preenchimento de sulco, o que a gente orienta? São preenchimentos, são procedimentos que vão um pouquinho mais profundo. Então, muita gente pede ou para suspender o medicamento, se puder. Se não puder, a gente faz a substituição dele por um outro que a gente chama de efeito curto, efeito rápido, no qual o paciente vai tomar o remédio, logo depois de algumas horas ele já está perdendo o efeito, aí é a hora que a gente faz o procedimento e depois ele já volta tomando o remédio novamente, certo? Aí ele toma esse novo remédio por um certo tempo e depois volta no antigo que ele tomava. E a gente tem a preocupação de, ao invés de usar agulhas, né, para fazer o procedimento, a gente faz com cânulas. Isso diminui a lesão que é feita no tecido, na hora de aplicar o produto. Então a gente também dá uma mudadinha na técnica usando microcânulas ao invés de agulhas, né? Então isso é Isso é importante. interessante por causa pra perfurar, sei lá, né? Isso é muito interessante, né? A técnica é muito importante para esses pacientes que já têm trombose e estão tomando anticoagulante. Agora o pessoal perguntou aí de fios de sustentação, né?
fio de sustentação já é um procedimento, apesar de ser um procedimento pouco invasivo, mas ele é um pouco mais invasivo do que um preenchimento, né? E a gente orienta, né, de suma importância tentar suspender o remédio ou trocar um por um remédio de efeito mais rápido, né? Para a gente poder ter segurança na hora de aplicar o fio de sustentação, né? Então, o fio de sustentação é um pouquinho mais complicado, tem que ver se realmente a pessoa está... que remédio que ela toma, dosagem, se ela está, sabe, bem regulada dessa trombose, porque realmente é um procedimento que pode gerar um sangramento e muitas vezes é um sangramento um pouco mais complicado de se resolver caso ele esteja tomando um remédio, certo? Entendi. Onde que se colocam esses fios? É no rosto também? Os fios de sustentação podem ser usados em várias partes do corpo. É mais comum serem usados no rosto, para dar um efeito de lifting, levantar um pouco o rosto, dando uma impressão de mais jovem, né? De que a pele está mais firme. Então, é para isso que usa esses fios de sustentação. Entendi. Esse aí eu não sabia, para mim é novidade. Pode falar. A cirurgia plástica, não só a cirurgia plástica, mas a dermatologia e a parte estética, né? Ela traz novidade, não é nem por minuto, é por segundo, né? Então, assim, muito cuidado na hora de realizar um procedimento. Principalmente você que já tem algum tipo de doença hematológica, que já teve uma trombose, que está usando um anticoagulante. Muito cuidado. Sempre que for fazer, pergunte ao seu médico, pergunte ao médico que faz o seu acompanhamento, porque muitas vezes é uma novidade e esse médico vai ter que se inteirar dessa novidade para te indicar se você pode ou não fazer o procedimento. Caso você vá fazer o procedimento com um médico, com um cirurgião plástico ou com um dermatologista, muitas vezes ele já está inteirado dos riscos. Agora, caso você for fazer com um profissional não médico, sempre se inteirar com um médico, antes de fazer o procedimento. Isso é muito importante, porque... Buscar de forma junta, né? Conjunta. Isso, sempre pegar uma orientação médica para ver se você pode ou não pode fazer. Muito importante isso, viu? Ótimo. Pra gente finalizar as perguntas que mandaram antes, né? Aí, eu acho que não tem muito a ver, mas eu tenho certeza que vai poder ajudar a gente. E tem relação com os procedimentos, uso anticoagulante. Posso fazer tatuagem, né? Esse perguntar da tatuagem não é um procedimento estético, mas não é feito com o médico, né? Olha, o que a gente orienta é o seguinte, a tatuagem é uma micropigmentação da pele. Então, são pequenas agulhas que vão entrando de pouco em pouco e depositando o pigmento ali na pele. Para a pessoa que usa anticoagulante, isso pode gerar uma pequena hemorragia ali nessa região onde fez a tatuagem. E essa pequena hemorragia, né, o sangue tem um pigmento, que é a hemosiderose, né? Hemosiderina e que pode ser transformada. E o que acontece? Isso pode deixar uma mancha na pele. Então, o que acontece? Pessoa que vai fazer tatuagem e toma anticoagulante, o ideal é suspender o remédio se possível. Por quê? Porque senão pode ter um sangramento superficial na pele, além de não conseguir fazer a tatuagem. Se conseguir fazer a tatuagem pode mudar de cor ou não ficar da forma adequada devido a esse sangramento que tem na pele, certo? E é esse pigmento que tem no sangue também. Ah, muito importante, não sabia. Eu pensava só na questão do sangramento. Principalmente essas tatuagens maiores, né? Que a pessoa faz no braço todo, ou nas costas todas. E isso tem que tomar muito cuidado, certo? Agora, se for aquela pessoa, né?
Nossa, meu sonho da minha vida é fazer uma tatuagem, eu tomo anticoagulante. O ideal, se não puder, né, suspender o remédio, é tentar trocar o remédio por um de efeito rápido, né, que a gente chama de meia-vida curta, né, que logo o efeito dele passa, e fazendo a tatuagem de pouquinho em pouquinho, né? Faz um pouquinho hoje, volta lá, faz mais um pouco amanhã, vai fazendo ela escalonada. Mesmo que demore mais tempo para ela ficar pronta, mas é uma precaução a mais. É uma forma mais segura, né? Para Isso. não acontecer uma tragédia com o deserto. Vou fazer. Aí, agora a última aqui das nossas perguntas. Depois eu vou ver uma que tá aqui já passaram algumas. Que esse não é o profissional médico que faz, mas tem total relação com cirurgia plástica, porque eu sei que faz depois, né? A drenagem linfática e as massagens redutoras. São coisas diferentes, né? São coisas diferentes. Muitas vezes, toda vez que se faz uma cirurgia plástica, há necessidade de quase todas as cirurgias plásticas, há necessidade de fazer uma drenagem linfática pós-cirúrgica, certo? Dessas drenagens já né, o intuito de evitar edemas, evitar inchaço em excesso, né? E tem as massagens redutoras, que é para assim, reduzir medida mesmo, né? Não é pós-operatório, tá? É aquela pessoa, aquela esteticista que vai lá e vai tentar reduzir medida da paciente mesmo, fazendo a massagem, né? O que a gente orienta quando a paciente tem trombose? Primeiro, drenagem linfática ou massagem redutora não pode ser feita em pacientes que tiveram trombose recente. Por quê? Porque o próprio ato da massagem pode levar a um deslocamento do trombo, e esse trombo que talvez estava numa perna pode subir para um pulmão e gerar uma coisa grave, certo? Então, assim, tem que estar primeiramente resolvido, né, o caso da trombose para depois querer fazer essas drenagens linfáticas. Só que existe sim alguns tipos de drenagens que podem ser feitas logo após a trombose. Por quê? Aquela trombose, muitas vezes, quando dá nas pernas, ela gera um inchaço dessa perna. E fazer uma massagem dá uma melhora, né? Dá uma melhora do inchaço, dá uma melhora da dor, a pessoa se sente Alívio. Então, melhora demais a qualidade de vida dela. Só que faça com um profissional habilitado, um profissional que saiba fazer, para que você não tenha um risco maior, certo? E tomar cuidado, por quê? Porque ao fazer, você tem que estar tomando medicação antitrombótica, para evitar um possível deslocamento do trombo, certo? Então, pode fazer. Agora, já as massagens redutoras, não. Essa não pode fazer. Só pode fazer quando a trombose estiver totalmente resolvida. Porque é um tipo de drenagem mais intensa. Então, tem que ter a trombose já resolvida. Excelente! Vou fazer uma perguntinha, doutor, que passou aqui, porque você citou várias vezes o uso do anticoagulante de meia vida. E hoje em dia, quando eu tive trombose, esse ano completaram 11 anos que eu tive trombose. Mudou muita coisa, nem existiam os anticoagulantes mais modernos que tem hoje, né? Eu sou lá do tempo das cavernas. E aí, não precisa falar nome comercial, né? Porque a gente sabe que tem essas questões, mas explica um pouquinho, né? Então, assim, que geralmente o pessoal conhece mais os injetáveis, né? Isso. E aí, explica para a moça que perguntou que passou, que hoje em dia, né, como que tá essa questão dos anticoagulantes mais modernos.
Claro. Então vamos lá. O que era que se fazia antigamente quando se fazia uma cirurgia plástica? Era o uso de profilaxia com anticoagulantes injetáveis, as famosas injeções, certo? Muitas vezes usava-se 7, 10 dias, alguns médicos indicavam até por 14 dias após a cirurgia, dependendo do tamanho que foi essa cirurgia, certo? Muitas vezes a injeção gerava um problema. Por quê? Porque doía um pouco na hora de aplicar, né? A pessoa ficava roxa naquele lugar onde aplicou, né? Muitas vezes a pessoa fez uma cirurgia que ela fez no corpo todo, ela fez lipo no braço, no abdômen, nas costas, nas pernas, e muitas vezes E ainda vai a e ela injeção. ficava sem lugar de aplicar essa injeção, certo? Então, assim, hoje em dia ainda usa a injeção? Usa. Muitos médicos ainda usam. Tem um efeito muito bom e previne, sim, a trombose. Mas isso já está mudando um pouco, né? Os consensos mais modernos de pós-operatório, as discussões mais modernas em congressos de cirurgia plástica, associado a congressos de cirurgia vascular e hematologia, que são outros profissionais que também mexem muito com essa área de trombose, muitas vezes já indicam o uso de comprimidos. Não é aquele comprimido antigo que a pessoa usava quando teve trombose, que muitas vezes a pessoa conhece como Marevan, que tomava Varfarina. a varfarina, né? E tinha que tomar o comprimido e fazer exame de sangue. Esses não, são comprimidos mais modernos, que eles dispensam a realização de exames de sangue para controle e tem um efeito muito bom. Eu mesmo já mudei, né, minha maneira de fazer profilaxia e já tem alguns anos que eu venho indicando o comprimido. E tenho tido resultados excelentes, né, em termos de prevenção da trombose, né? Chego a dizer que depois dessa mudança, até zerei meus casos de trombose, né, em pacientes. Nossa. Ó, gente, esperança para nós dar uma recalchutada aí, ó. E são realmente medicamentos revolucionários. Há algum tempo atrás, o medicamento não era tão indicado, esse comprimido, por quê? Pelo custo. Ele não tinha genérico, ele só tinha o de marca. E ele tinha um custo muito alto, né? A caixa do medicamento saía muitas vezes quase R$ 1.000 uma caixa de remédio. Então, isso pesava no bolso do paciente, né? Hoje tô olhando não. aqui, doutor, o princípio ativo, que o nome é complicado. Rivaroxabana. Isso, É isso mesmo, né? Rivaroxabana, isso mesmo. Rivaroxabana. E hoje nós já temos genérico desses remédios, e o que facilita e barateou muito. Então, assim, indico sempre o uso desse medicamento quando tem indicação, né? E realmente tive excelentes resultados com o uso dele, né? Oh. O que acontece? Agora, para aquela pessoa que já toma anticoagulante, né? Já toma anticoagulante e quer fazer o procedimento. Muitas vezes, há necessidade de se suspender esse comprimido e substituí-lo momentaneamente pelas injeções, né? No operatório imediato. Então, 1 dia, 2 dias antes da cirurgia, o paciente vai parar de tomar o comprimido, começar a aplicar a injeção, vai aplicar a injeção por mais 1 ou 2 dias no pós-operatório e depois vai voltar tomando o comprimido. Então, até as pessoas que têm a trombose e tomam anticoagulante, facilitou demais, né, na hora de realizar o procedimento. Então, esses realmente vieram para revolucionar. Vou deixar um entre aspas aqui, que eu estou vendo uma pergunta na tela. A pessoa perguntou se esse é o Xarelto. É esse mesmo. É esse mesmo. Mesmo. Então, assim, a gente não vai falar muito de marca, que a gente não está fazendo propaganda para ninguém, mas é esse o remédio mesmo. E hoje ele já tem genérico que tem um preço super acessível. E então, vários laboratórios já têm disponibilizados já. Vários. Nessa parte modernizamos demais. Eu acho que
a medicina evoluiu muito, né? Tanto na profilaxia, né, quanto da trombose, quanto no tratamento. Acho que melhorou demais para o paciente. Eu sou de uma época que o paciente tinha que tomar varfarina ou Marevan, fazia exame semanal, né? Muitas vezes toda semana fazendo exame, todo mês fazendo exame, até chegar naquele controle adequado. Isso dificultava demais, né, para o paciente. Hoje em dia melhorou muito, né? Só de ele não ter que fazer esse controle semanal com o exame já, nossa, já melhora o psicológico da pessoa 1000%. Eu tô quase querendo uma lipo HD, hein? É isso aí. Tô dando. Querer mesmo. Tem que querer, não tem que se privar por causa disso. Porque tem uma trombofilia ou porque tem teve um problema de trombose, está tomando um anticoagulante. Não tem que se privar. É claro que tem que tomar um cuidado adicional. Claro. Mas que vai impedir, né, de você fazer o seu procedimento. Tá. Tem uma perguntinha aqui que é metade para mim, metade para você, que eu achei muito legal. A Muriel falou assim: tive trombose e tenho trombofilia e uso anticoagulante. Quero pôr prótese. É loucura? Eu vou dizer que não é loucura. Isso faz parte do desejo humano de sempre melhorar, de buscar cuidar da autoestima, nem que seja por uma intervenção cirúrgica. E aí ela falou, eu acredito que ela brincou com a questão da loucura. Por quê? Porque já teve uma trombose, tem a danada trombofilia e usa anticoagulante. E aí, doutor? Então vamos lá. Sonho super fácil de realizar. Só não precisa ter essa preocupação toda. O que é o grande detalhe? Vamos ter que ter uma preocupação de profilaxia de remédio, né? Tem que ver o anticoagulante que ela está usando, ver o que a gente vai ajustar a dose, se a gente vai suspender, se a gente vai trocar por outro, né? Se vai suspender, vai ficar quantos dias, todos esses detalhes. E uma coisa muito importante para os pacientes que são trombofílicos e usam anticoagulante e querem fazer qualquer tipo de procedimento. A dica que eu dou é, vai com calma. Não quer fazer a prótese? Faça a prótese. Não inventa de fazer a prótese mais a lipoaspiração, a prótese mais aquilo outro. É um de cada vez. É um de cada vez. Vamos por partes. Vamos por partes. Não vamos se arriscar à toa, né? Vamos fazer a prótese. Isso. Não faz a prótese. Depois seu sonho também fazer uma lipo. Depois, num próximo procedimento, depois de recuperado, vem e faz a lipoaspiração. Mas cada momento fazer um procedimento. Não acumular procedimento porque o risco não aumente. Procedimentos adicionais aumentam o risco de trombose. Uma pessoa que já tem histórico de trombose, que tem trombofilia, pode ser uma catástrofe. Então não vamos aumentar. Certo? Isso aí. E a palavra que você usou de segurança, né? Muito importante. A gente ter esse cuidado, especialmente a gente que tem um histórico, nós sabemos o sofrimento que a gente passou. Então tem que ter uma segurança e os cuidados, né? Para poder realizar um sonho e não se transformar em pesadelo. Com certeza. Chegou mais uma pergunta. Pode falar, depois a gente faz outra pergunta. Eu vi na tela uma pergunta relacionada, que a pessoa deixou aí a pergunta, que ela tem SAF. O que é a SAF? É uma doença rara que chama Síndrome do Anticorpo Antifosfolípide. E ela toma varfarina. E ela perguntou se ela pode fazer cirurgia plástica. Para falar que sim ou que não, tem que ver se a doença está controlada. Muitas vezes, os pacientes que têm SAF têm que tomar varfarina, mas também tomam outros medicamentos, do tipo AS e outros que também alteram a coagulação. Então, tem que ser analisado caso a caso. Não vou falar que pode, nem que não pode. Tem que saber que cirurgia que ela deseja, o porte da cirurgia, se é um grande porte, se é um médio porte, se é um pequeno porte de cirurgia.
e saber toda a gama de remédio que ela já toma e qual tipo de complicação que essa patologia que ela tem já deu nela, para saber o que ela pode ou não fazer. Então, cada caso tem que ser analisado. Não é porque você tem uma doença, nesse caso um pouco mais rara, que você não pode fazer. Dependendo pode, dependendo pode. Mas tem que ser analisado caso a caso. Isso, doutor. E porque foi muito bom até colocar a SAF, porque a gente sabe, por mais que nós estejamos vivendo, né, uma revolução, né, nesse mercado do anticoagulante, nesse mundo, especificamente a trombofilia, né, a SAF, precisa, até hoje, né, o que a gente tem é que precisa ser tratada com a varfarina, né? E aí, por isso que a gente não pode descartar, né, todo aquele conhecimento que tem a respeito dessa droga tão utilizada. Porque a Thaís perguntou aqui, mas qual que é esses anticoagulantes que está usando hoje em dia? Porque o médico alterou de um para outro, justamente por isso que tem essas particularidades, né? Claro. Por mais que existam esses anticoagulantes mais modernos, mas existem várias classes deles. E cada um com uma particularidade, cada um indicado para um tipo de trombose, para cada um indicado para uma certa doença. Então, muitos usam a rivaroxabana, mas também tem outros, né, que são mais indicados para outros tipos de doença. Então, cada caso é um caso, cada medicamento indicado para um caso especial, certo? Então, existe muito medicamento moderno aí, mas não é porque ele é moderno que ele é indicado para o seu caso, né? Então tem que ser analisado. Teve uma pergunta aqui que a gente não abordou, mas é com relação, que aí a gente já vai encaminhar pro final, que senão a gente passa aqui a noite toda falando disso, com relação à troca da prótese. Tem muita diferença entre só colocar e fazer essa troca? Porque tem uma pessoa aqui que gostaria de fazer essa troca, parece. Olha, tem uma diferencinha sim. Colocar a prótese, muitas vezes, é uma cirurgia mais rápida, né? Que é uma cirurgia de pequeno porte. Já a troca da prótese já é uma cirurgia de médio porte e dependendo do que tiver que fazer, pode até chegar a ser uma cirurgia de grande porte. Então, tem diferença sim, né? Para aquela pessoa que já toma anticoagulante, tem que pensar bem porque é uma cirurgia de maior porte, né? Para aquela pessoa que não toma, nunca teve problema de trombose, dependendo, tem que ter um cuidado adicional, né? Diferente daquele que teve só quando foi pôr a prótese, né? Então, tem diferença sim, e tendo diferença, tem uma preocupação diferente também. Muitas vezes, só colocar a prótese, o paciente tem a gente tem a preocupação de indicar uma meia antitrombose. Agora, ela vai trocar a prótese, a gente tem a preocupação de indicar a meia, de indicar a bomba pneumática, de indicar medicamento. Então, tudo isso muda, né? Dependendo da cirurgia que a pessoa vai fazer, certo? Muito bom. E estão sugerindo um tema aí, ó, sobre explante. Isso. Esse tema é longo, hein? Esse tema E só redução sem prótese. Só redução. E só redução, porque também tem como mexer no seio sem colocar a prótese, né? Então, a prótese, né? A prótese nada mais é do que um aparato para dar uma forma diferente para a mama, né? Então, assim, fazer uma redução da mama sem a prótese é um tipo de cirurgia. É considerado uma cirurgia de médio porte, né? Fazer levantar a mama e pôr prótese já é outro tipo de cirurgia. Então, assim, cada cirurgia tem a sua indicação. Tem mulher que tem mamas muito grandes, né? E tem que fazer uma redução muito intensa da mama.
aí já é considerado uma cirurgia de grande porte. O paciente tem que tomar anticoagulante. Então, cada caso é um caso, né? Cada caso tem que tomar, uns tem que tomar medicamento, outros não, outros só usar uma meia de trombose já resolve. Então, isso aí tem que ser analisado caso a caso. Uhum. Eu queria deixar, né? A gente teve muitas perguntas, mas eu queria deixar um dado, né? Que, na verdade, é o fator que tem mais implicação na trombose. Falando de pacientes que nunca tiveram trombose e vão fazer uma cirurgia plástica, né? Que é o fator determinante e que aumenta demais o risco para trombose? Esse fator é peso. O paciente Nossa, excelente. está muito acima do peso, aumenta demais o risco para trombose. Então, quando o seu médico fala para você que não é para você operar agora, que é para você emagrecer tantos quilos e depois operar, não é só porque ele quer um resultado melhor em você, um resultado mais bonito. É porque ele também está preocupado com a sua segurança, né? E estar acima do peso, muitas vezes, é muito arriscado, né? Existem scores de risco, né, que dizem que pacientes com índice de massa corporal acima de 32 têm risco de quase 46% de um evento trombótico. É muito. Muito alto. É muito alto. Então, assim, já aqueles pacientes que têm um índice de massa corporal abaixo de 28 têm um risco de trombose menos que 1%. Então, tem que se levar em conta, sim, o peso na hora de operar. É o fator determinante e que mais influencia na trombose. Última observação e excelente, porque faz muito sentido ter essa compreensão sobre o peso e o cuidado e a segurança no procedimento cirúrgico. Muito bom, doutor Alexandre, muito bom. Porque eu mesma viajei, nem pensava. Nós sabemos que a cirurgia plástica é o sonho para muitas mulheres. Mas a realização do sonho, ela tem que vir com segurança. Ela não pode ser sem uma preocupação com toda a segurança e todo o risco que envolve o procedimento. Então, tem que realizar o sonho? Tem que realizar o sonho. Mas tem que estar sempre bem seguro e com toda a preocupação de todas as complicações que podem acontecer para que a gente consiga evitar todas e que o sonho realmente seja realizado. Ai, e eu quero deixar um abraço enorme, doutor Alexandre, porque nesse dia, pra gente, né, é muito simbólico. A gente está falando de um dia mundial de conscientização sobre esse problema de saúde, mas também a gente fala de sonhos. A gente precisa continuar sonhando, precisa continuar vivendo da melhor forma possível. E quando você traz as notícias, né, das possibilidades de cuidado, de segurança para a gente que tem esse desejo, faz todo sentido. Porque imagina se a gente tivesse uma doença e com isso todo um impedimento que a gente só levasse não e não e não. Então, não. Tem uma luzinha de esperança para a gente poder se cuidar, se sentir bonita, mas, sobretudo, de forma segura. Não é uma luzinha não, viu, Thalita? Eu falo que é uma luz bem forte. É bem forte. Não se acanhe em querer procurar um profissional para saber se você pode ou se você não pode realizar o procedimento. Né? Se é seu sonho, procure. Né? Muitas vezes tem uma preocupação a mais, né? Mas é para isso que nós estamos munidos, é para isso que a medicina está evoluindo,
para conseguir dar a esse paciente, a essa pessoa que tem alguma doença, que tem uma trombofilia ou já teve uma trombose, que ela consiga também realizar um sonho de cirurgia plástica ou qualquer outro procedimento que ela, porventura, queira fazer. Então, não deixe de procurar um profissional médico, habilitado, caso você tenha uma trombofilia ou qualquer problema relacionado à trombose, sempre escute a opinião do profissional, do médico que te acompanha e não deixe de procurar para realizar seu sonho. Muitas vezes ele está muito mais fácil do que você imaginou. Exatamente. Eu vou deixar aqui, gente, meu agradecimento. As minhas seguidas, que eu chamo o pessoal de seguivida, porque a vida precisa seguir, que vão lá no Instagram do Dr. Alexandre, dá uma vasculhada lá, porque ele está postando sempre informações completas sobre os procedimentos. Eu vou marcar nos stories. Agradeço o seu tempo, valioso, que eu sei quanto é difícil encontrar esses momentos para poder partilhar com a gente e principalmente nesse dia. Então, muito obrigada, viu? Tem um monte de gente aqui agradecendo também a disponibilidade. A gente sai daqui iluminado de esperança. Eu fui acanhada, mas a gente sai com bastante esperança e alegria nesse dia de hoje, tá bom? Claro, queria agradecer todos os seus seguidores, aos meus seguidores que puderam assistir a live e falar que tá com dúvida, clica lá, manda uma pergunta, né? Eu sempre estou respondendo, né? Sempre estou no Instagram, respondo um aqui, outro ali. É uma dúvida mais complicada, marca lá no consultório, mas não se acanhe, não deixe de procurar, de tentar realizar seu sonho, certo? Hoje, Dia Mundial do Combate, Prevenção e Conscientização da Trombose, é importantíssimo, né? Não só a live, mas todo tipo de postagem ou assunto sobre essa complicação que muitas vezes a pessoa tem, igual você, Thalita, e nem sabia que poderia dar, né? E que mudou completamente o rumo da sua vida. Uhum. Então, eu gosto muito de falar para os meus pacientes, né? Sempre seguirem o seu Instagram, para elas darem uma olhadinha de que é a vida de uma pessoa que teve trombose, né? Uhum. Para elas saberem, para elas se orientarem, porque você sempre deixa uma coisinha aqui, outra ali, né? Informação nunca é demais. E excelente, acho que a live é para isso aí, informar um pouquinho mais sobre esse assunto tão importante. Isso aí. Muito obrigada, doutor. Vamos encerrando aqui para a gente descansar. E um beijão para todo mundo, viu? Obrigadão. Eu que agradeço e vamos ter outras, viu? Pode esperar. Vamos sim. Tchau, até mais.